Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Católico Estudante, o canal de quem é curioso para aprender cada vez mais sobre a doutrina ensinada pela Igreja Católica Apostólica Romana há mais de 2000 anos. Hoje eu estou acompanhado aqui por um convidado muito especial, que é o professor Márcio Carvalho, que é teólogo, né, teólogo católico, e é editor na Martíria Cursos e Editora. E pelo que eu pude ver, um dos pioneiros aí em cursos online, né? Pelo que eu apurei, o professor Márcio dá aula aí de online, né? EAD, vamos dizer assim, desde 2011. Enfim, seja bem-vindo aqui no canal, professor Márcio. Eu vou passar a palavra para o senhor mesmo se apresentar para a gente lhe conhecer um pouquinho melhor. Obrigado, é isso mesmo. Eu sou Márcio Carvalho, aqui de Minas Gerais, e realmente eu comecei esse trabalho na internet assim que eu me formei em teologia em 2010. Então, no ano de 2010 eu já tinha, enquanto terminava o curso, já tinha essa ideia de fazer algo na internet, né? Porque eu fiz teologia porque eu quis mesmo para trabalhar com teologia. Então, assim, teologia não é um campo de trabalho muito bom, assim, não tem nada para você fazer, a não ser que você continue os estudos, faça mestrado, doutorado, vai dar aulas, só isso. Mas eu queria algo mais concreto para o público em geral e resolvi então fazer os cursos e lancei uma prévia em 2010, depois em 2011 já estava funcionando e posteriormente eu fiz a editora, porque veio a necessidade de publicar algumas coisas e eu achei mais fácil eu mesmo fazer e lancei a editora. E também tenho formação em licenciatura em filosofia e trabalho com edição de livros e ainda continuo com os cursos até hoje. Pronto, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o pessoal acessar o nosso Instagram, inclusive também do professor Márcio. Vale a pena dar uma olhadinha lá para conhecer mais, tem muita coisa interessante, muita formação boa, de graça, né? Às vezes a gente acha que é caro estudar, mas na internet a gente acha muita coisa boa e bem acessível aí. Bom, o tema da nossa conversa com o professor Márcio hoje é a liturgia católica, né? Eu vou tentar aqui, lógico que naquilo que uma transmissão ao vivo de YouTube consegue fazer, a gente vai tentar fazer uma pequena formação sobre liturgia aqui. E, mais uma vez, só agradecer ao professor Márcio por ter aceitado prontamente o convite e nos ajudar a compreender melhor esse assunto. Obrigado, professor. Né? Falei com o senhor lá no Instagram, rapidinho a gente conseguiu ajeitar aqui a live. Isso, o intuito é isso mesmo, ajudar aí, mesmo que sejam poucas pessoas, se alguém aprender alguma coisa, graças a Deus. Nós não temos aqui muita gente assistindo a live, né, durante a transmissão ao vivo, mas a live vai ficar gravada e eu desde já peço também para o pessoal compartilhar, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a crescer na fé e na forma de celebrar, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao assunto aqui. Eu separei alguns parágrafos aqui do catecismo, queria começar com o número 1074. Diz o seguinte: a liturgia é simultaneamente o cume para o qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde dimana toda a sua força. Então eu queria perguntar ao professor Márcio, a partir dessa ideia trazida pelo catecismo, qual o conceito de liturgia e por que ela é tão importante, né? Por que a gente precisa observar certos ritos na nossa vivência de igreja e, se possível, né, brevemente fazer uma evolução histórica para a gente entender melhor de onde surgiu a liturgia. Tá, vamos lá. Vamos do básico, mas assim, eu creio que o público não seja tão básico assim, então eu quero acrescentar algo, algum aprofundamento em tudo que a gente falar aqui. O básico do básico, a palavra liturgia, ela vem do grego, e é a junção de duas palavras, povo e trabalho. Como que junta isso, né? Seria uma obra do povo, ou um trabalho público, melhor dizendo. Né? Então, esse é o conceito de liturgia, é uma ação pública da igreja.
Então, liturgia, ao contrário de que muita gente imagina, não se aplica somente à missa. Ela se aplica de maneira geral aos sacramentos e até a outras coisas, a alguns sacramentais. Então, tudo isso é liturgia. Tudo que a igreja faz em favor do povo, de forma pública, é liturgia, né? Então, quando você lê um documento sobre liturgia, como a Sacrosanto Concilium, ela vai estar falando de liturgia nesse contexto geral. E quando ela vai especificar da missa, ela vai falar que é da missa, etc. Tá? Então, esse é o conceito mais amplo de liturgia. Agora, o que o catecismo coloca é que ele é o cume e a fonte. E aí a gente tem que entender por que é o cume e por que é a fonte. Fonte e cume de quê? De toda a sua força. A gente poderia falar também de toda a graça. Toda a graça. De onde nos vem a graça? A graça, simplificando, é Deus mesmo. A graça é Deus mesmo. É a nossa participação na vida divina, né? E o que a liturgia faz é aplicar em nós a graça divina e a própria graça da salvação que nos veio pelos atos, né? Aí também a liturgia, os atos que o próprio Deus fez na nossa história. Sobretudo, Jesus Cristo, Deus Filho encarnado. Então, aquilo que ele fez há 2000 anos, como que se aplica a nós hoje? Né? Então, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele instituiu os sacramentos, ele instituiu a Eucaristia, a missa, né? A missa é onde se faz a Eucaristia, e a Eucaristia é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. E é dessa forma que ele quis aplicar a sua graça a todos os homens de todos os tempos até o fim dos tempos. Então, veja a importância da liturgia. Ela é o meio pelo qual Deus vem até nós. Né? A nossa fé, a fé católica, a fé cristã, que Jesus Cristo fundou, não é uma fé subjetiva, sabe? Eu creio em Jesus, pronto. Ou como alguns falam assim, basta aceitar Jesus como Salvador e está tudo pronto. Não, não é bem assim. Jesus Cristo falou, Jesus Cristo fez coisas, e ele mesmo fez liturgia, né? Então, ampliando um pouco mais o conceito de liturgia, existe liturgia em outras religiões, existia liturgia no judaísmo, que são os rituais, e Jesus não desvalorizou isso, ele fez a sua própria liturgia, a liturgia que viria a ser o canal da graça para nós hoje. Só lembrando aqui algumas passagens do Evangelho em que Jesus faz alguns rituais, por exemplo, porque ele cuspiu no chão, fez barro e passou no olho do cego. Ele não poderia simplesmente ter falado, tua fé te salvou e ele ter sido curado da cegueira? Ele fez isso também, em outros casos. Mas em alguns casos, ele fez algum ritual. Por quê? Porque é da natureza humana ser corpóreo, ser material, estar num corpo, estar num lugar, ocupar espaço, trabalhar com o corpo, ter os sentidos, né? Tato, visão, audição. Então, tudo isso é envolvido na liturgia, nos rituais. Essa é a importância dos rituais e da liturgia. Então, Jesus fez isso também. Então, ele poderia ter falado, vocês vão comer meu corpo e meu sangue de forma simbólica, só no pensamento de vocês. Poderia, mas não é da nossa natureza fazer isso, né? Ele quis deixar sinais, e aqui também a palavra sacramento vem lembrar que são sinais. Os sacramentos são sinais sensíveis, isso está no catecismo também.
sacramentos são sinais sensíveis. O que é sensível? É que são perceptíveis aos nossos sentidos, os nossos 5 sentidos externos e aos nossos sentidos internos também, da imaginação, etc. Então é isso. A liturgia, ela é ação. E Deus quis agir em nosso favor. E assim, ele permanece agindo na sua igreja até o fim dos tempos por meio da liturgia, por meio de sinais sensíveis, né, unidos à palavra, né, não são meramente rituais, não é magia, não é magia, porque é a própria palavra que dá sentido aos sinais. Enfim, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu estou tentando realmente ampliar essas ideias iniciais de liturgia, né, para não ficar no muito óbvio, né? Se você quiser interromper, fazer alguma pergunta, alguma colocação também para ajudar, fica à vontade. Mas então é assim, a liturgia, ela faz com que nós participemos com o nosso próprio corpo na ação sagrada. Não é aquela coisa meramente subjetiva, meramente mental, e Jesus fez, então, os sacramentos, todos eles com algum sinal sagrado, né? Qual é a história da liturgia? Já dei algumas pistas, né? Ela inicia com o próprio Cristo instituindo os sacramentos, dando algumas orientações, e dá autoridade à igreja de regular essa liturgia, essas suas ações. Então ele deu poder aos apóstolos de regular isso. Ele não deixou tudo prontinho também não, né? Você vê que na instituição da Eucaristia, que foi na última ceia, o que ele mandou fazer? Ele mandou, se não me engano, 2 apóstolos. Vai lá, vocês vão encontrar um homem, ele vai mostrar o lugar e vocês preparem o lugar. O Evangelho só diz isso. Não dá. Então, os apóstolos foram e prepararam esse lugar, provavelmente com a ajuda de mais gente e etc. E eles prepararam de acordo com a tradição judaica, provavelmente, né? Que já tinha seu ritual de ceia, né? Pascal, era uma ceia pascal. Chegando lá, Jesus cumpriu aquela ceia pascal, conforme a tradição dos judeus, e fez algo mais. Antes, ele lavou os pés dos apóstolos, e aqui não dá para entrar nesses detalhes, mas quando ele pega o pão e o vinho, isso já não é ritual judaico mais. Ele já está fazendo uma coisa nova. E os seus apóstolos entenderam. Isso aqui já é uma coisa nova. É isso que ele quer. E é exatamente a palavra que ele diz. Fazer isto em memória de mim. E aqui a gente entra em um outro aspecto muito importante. O aspecto da memória, né? A palavra memória que se diz na missa, ela tem que ser compreendida num sentido mais amplo. Quando os judeus falavam memória, quando eles faziam memória da Páscoa, o próprio texto, a oração que eles faziam, dizia: hoje nós fomos libertos da escravidão do Egito. Hoje, no dia que eles estão fazendo aquela celebração, aquela liturgia. E esse é o sentido de memória dos nossos sacramentos, sobretudo da missa também. A atualização. O que é a atualização? É tornar atual. Por quê? Porque não é simples memória no sentido de lembrança, e não é simples repetição. É atualização. Aquilo que Jesus fez está acontecendo hoje, no momento que eu estou celebrando a liturgia. Então, quando o padre diz, isto é o meu corpo, o padre não está dizendo que aquele pão é o corpo do padre. Não, está repetindo as palavras de Jesus, porque é o
próprio Jesus presente. É a atualização. A morte de Cristo está presente em cada missa. O Calvário está presente em cada missa. Ou, dito de outro modo, nós estamos presentes no Calvário em cada missa. Isso é a atualização que se dá na liturgia. Aqui duas coisas que eu considero interessante. Primeiro que não é uma memória, como o senhor colocou, no sentido de que a gente está só lembrando, recordando, né? Aquilo de fato está acontecendo. E também atualização, não no sentido de que nós estamos novamente crucificando Cristo, novamente realizando toda aquela tortura, aquele martírio, né? Mas que nós estamos como que nos teletransportando para aquele momento, digamos assim, né? É interessante essa. E eu recordo, professor, só para tentar contribuir, em Êxodo 12, eu abri aqui, tinha deixado separado, já há resquícios, ou melhor, prefigurações, vamos dizer assim, do que viria a ser a liturgia, né? Quando Deus passa para Moisés toda aquela orientação de como ele deveria marcar a porta lá com o sangue do cordeiro, né? Ele diz assim, Êxodo 12, deixa eu ver se eu localizo aqui, versículo 25. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, conforme prometeu, guardareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem o que significa esse rito, responderei: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então ele já instituiu, já naquele momento, uma ritualística para lembrar da Páscoa. Né? E aí já faz a conexão com o que o senhor colocou. Os judeus faziam isso anualmente e dizendo que hoje estava se realizando a celebração, a salvação, né? A libertação. Então, já no Êxodo, a gente já vê esses sinais, né? Vamos dizer assim. Isso. Muita coisa da liturgia católica vem, de fato, das tradições judaicas, mas com um sentido totalmente novo, né, que os primeiros cristãos já entenderam. Você veja que no Antigo Testamento há essas prefigurações, há essas normas, né, e que colocam na boca do próprio Deus, né? Farás isso, e chegando no tempo de Cristo já, a gente vê isso até nos evangelhos, que principalmente o farisaísmo havia acrescentado tanta norma, tanto ritual, que o sentido originário já estava se perdendo, né? E há muita crítica do próprio Jesus a isso, né? Que coloca cargas pesadas mesmo sobre o povo, né? No sentido de que os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei sobrecarregavam o povo com essas prescrições que não eram tão básicas como essa que você leu no Êxodo. E é mais ou menos isso que Jesus fez também. Assim como Deus falou lá com Moisés, Jesus falou com seus apóstolos e deu instruções básicas, muito básicas. Ele fez a ceia, né, onde deu o seu corpo e sangue por antecipação à sua morte e ressurreição. Né? Em outros momentos, ele instituiu os outros sacramentos. Por exemplo, na aparição do ressuscitado, ele sopra sobre os apóstolos, dá autoridade aos apóstolos de perdoar os pecados. E não deu o ritual da confissão, por exemplo. Essa é a diferença Fórmula, né? Exatamente. Mas essa é a diferença, porque Jesus já é a revelação definitiva. E ele, como Deus, ele dá autoridade aos apóstolos, e é aquilo que São Paulo fala também, o cristão tem a liberdade cristã. A liberdade cristã é que o cristão já encontrou a verdade, e a verdade liberta. E então o cristão tem a liberdade de fazer certas coisas, né, dentro da verdade. E assim os apóstolos, como autoridades que Jesus deixou, foram aos poucos, aqui para entrar na história da liturgia,
regulando esses sacramentos de forma inspirada e autorizada também, porque o próprio Jesus deu essa autoridade à sua igreja. Então, no primeiro momento, você vê que nas cartas de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, eles já fazem a celebração dominical. Nos Atos dos Apóstolos, várias vezes se diz, né, no dia do Senhor se reuniam e faziam a ceia. São Paulo vai falar que também no dia do Senhor nos reunimos. A princípio, até em alguns versículos, você vê que era na tarde do sábado, quer dizer, na tarde do sábado, já não era o sábado que eles estavam celebrando mais, como os judeus. A tarde do sábado já era o primeiro dia da semana. Já era domingo. Já era domingo. Então tem até um episódio muito curioso que na tarde do sábado, São Paulo estava pregando e a pregação se estendeu muito tempo, parece que era numa casa, num palacete, alguma coisa assim, e alguém que estava sentado na janela escutando cochilou e caiu. Tem esse episódio lá nos Atos dos Apóstolos. Sim. Mas só para entender que já era o primeiro dia da semana, né? Porque lá diz na tarde do sábado e que se estendeu até a noite adentro. Então era a vigília, né? Então já era o domingo. Então os cristãos já modificaram o ritual judaico. O próprio dia reservado ao Senhor vai se modificando. E os outros sacramentos a mesma coisa. Num primeiro momento, essas celebrações, como os próprios São Paulo, os Atos dos Apóstolos nos relatam, são feitos nas casas, né? Esse episódio mesmo parece que era numa casa. E a história, a arqueologia nos mostra que se fazia essas celebrações nas casas. Depois, logo em seguida, se começam as perseguições aos cristãos, os imperadores romanos, num primeiro momento os próprios judeus, como é o caso do martírio de Santo Estevão, depois os imperadores romanos vão perseguir os cristãos como uma seita que estava perturbando a ordem pública, né? Por conta de estar indo contra digamos assim, as duas religiões, né? O judaísmo de um lado e o paganismo romano. Então começam a perseguir os cristãos e os cristãos fazem as suas celebrações nas casas, mas começam a ir para as catacumbas, ou seja, se escondendo mais ainda. As catacumbas eram subterrâneas. E a arqueologia mostra que nessas catacumbas lá eram feitas nas pedras, nas rochas, né? E eles se preparavam ali em cima das catacumbas mesmo, das lápides, né? Ou em buracos nas paredes, pequenos altares. E ali celebravam a missa. Isso eu estou contando um pouco da história, né? Só para entender, por exemplo, a celebração da missa em cima das catacumbas, me foge a palavra aqui agora, mas em cima do local onde eram enterradas as pessoas mesmo, nas pedras, são os primeiros altares, e esse costume se manteve até hoje, né? O altar é feito preferencialmente de pedra, e já por esse costume das catacumbas, mas simbolizando, lembrando, sendo sinal da morte de Cristo, porque o que se celebra na missa é a morte de Cristo, tá? Isso é um dado interessante também. Celebramos na missa o sacrifício de Cristo. Ah, mas não é ressurreição? É também, porque Jesus está ressuscitado e ele se dá a nós na comunhão, na Eucaristia. Mas a celebração da missa é o sacrifício. É aquilo que diz, voltando agora naquele parágrafo inicial, é a fonte. Qual é a fonte? É o sacrifício de Cristo. É a salvação que Cristo nos dá. Então, a liturgia, nós bebemos da fonte. Nós vamos lá no Cristo, no Calvário, lá no Cristo ressuscitado,
e bebemos dele, dessa graça. Então ele é a fonte. E é o cume, ou o ápice da vida cristã. Por quê? Porque não tem nada maior que isso. Você imagina, você está em comunhão com o próprio Deus, que morreu e ressuscitou por nós. Então, assim, outros documentos, o próprio catecismo talvez cite isso também, vai dizer que todo o esforço missionário e catequético da igreja tem por finalidade fazer com que todos participem do sacrifício eucarístico. Ou seja, por que tantos missionários, mártires evangelizavam os povos? Para que eles participassem desse mistério, desses sacramentos, dessa graça divina. Então, assim, a gente não evangeliza só para as pessoas terem uma vida melhor. Não, é para que elas participem dessa graça que se dá a nós na liturgia, nos sacramentos, sobretudo na missa. Então, ela é a fonte, né, de onde nós bebemos a graça, e é o ápice da vida cristã. Não tem nada maior do que isso. Assim, então, em vez de ir na missa, a gente vai num show de evangelização, numa formação. Não, está invertido, né? Todo o resto que se faça, catequese, formação, festa que seja, confraternização, tudo que você pensar que se possa fazer na igreja, e é bom que se faça e é necessário, deve ter por finalidade levar as pessoas a participar do sacrifício eucarístico. Certo? Perfeito. Acho que deu para ter uma noção aí de como evoluiu a liturgia e chegou até o que nós temos hoje. Só para acrescentar, eu li, tá com um tempinho já, mas acho que eu consigo lembrar, a obra de Santo Inácio de Antioquia, né? E que ela do primeiro século, né? Se eu não me engano, do primeiro século. Era subapostólico, ou seja, logo depois dos apóstolos, já os relatos dele foram escritos, né? E ele narra, no caso a missa, né? A ritualística, de uma forma muito parecida com o que a gente tem hoje. Sim. Então vamos continuar um pouquinho na história da liturgia. Jesus fez os sacramentos e os apóstolos, né, principalmente após a ressurreição e o primeiro movimento ali, eles já instituíram bispos, né, os seus sucessores, e, por exemplo, a própria instituição do diaconato mostra que a liturgia já estava funcionando ali, né? Então, os apóstolos se reuniram lá e falaram assim, não, é bom que a gente deixe a oração para servir às mesas. Então, vamos escolher alguns homens para servir à mesa, servir à caridade, etc. Então, os apóstolos já tinham a convicção de que eles celebravam os mistérios sagrados, né, os sacramentos, e naquele primeiro momento havia uma mistura ali, São Paulo fala disso também, que tinha gente que ia só para comer o pão. Então, com isso a gente entende que eles já estavam celebrando a missa, e eles já tinham consciência de que aquele pão era o corpo de Cristo, e tinha gente que não tinha essa consciência. Mas eles viam que havia muita gente necessitada, de fato, de comer, né? E instituíram o diaconato para cuidar da caridade. Então, fizeram essa separação. O que antes tinha ali junto, misturado, uma ceia, que eles chamavam até de ágape, né? Era uma ceia comum, né? Era uma comida mesmo, era uma confraternização, igual a gente faz hoje, né? Faz uma missa, faz alguma coisa, depois tem um lanchinho. Tinha isso também. Mas separaram, porque isso já não é sacramento, né? Isso aqui é só comida. E separaram assim. Aí você falou do Santo Inácio, que é discípulo de São João, sucessor de São João até, e tantos outros padres apostólicos dão esse testemunho. Também tem um documento
do início do segundo século, que é a de Daqué, que também fala como era a missa, idêntica ao que nós temos hoje, a estrutura básica e geral. O que é? Uma liturgia da palavra e uma liturgia eucarística. Sendo que na liturgia da palavra se lia cartas, né? Ou do Antigo Testamento, ou as cartas dos apóstolos, no caso de São Paulo, principalmente, e depois o Evangelho, que já estava ali se consolidando, né? Só lembrar aqui também, quem não sabe, a Bíblia não estava pronta na época de Jesus, né? Os apóstolos escreveram muito depois, foram escrevendo até o fim do século, né? Até por volta do ano 100, que é quando São João, evangelista, O último morre, apóstolo. o último apóstolo. E aí fecha a escrita da Bíblia com o último apóstolo. Mas, mesmo assim, não se tinha esses textos todos em mãos. E a igreja estava se expandindo, e um apóstolo levava alguma carta, outro levava outra. As Aos próprias poucos ia se cartas copiando. eram lidas em assembleia, não é isso, professor? As cartas de São Paulo, de São Sim. João, eram lidas Por que durante era a carta? liturgia. Porque eram cartas mesmo, né? O São Paulo escreveu, mandou um mensageiro levar para ser lida. E assim eles liam na Assembleia. Assembleia litúrgica, eucarística. E então vai assim até 3 séculos depois, né? E só 3 séculos depois é que viram que precisavam definir o que era para ser lido na missa. Aqui estamos falando da história da liturgia ainda e da liturgia da palavra. Assim, o que vamos ler? Porque está aparecendo outras coisas, né? O próprio Santo Inácio, citado, também escreveu cartas. E por que não entrou na Bíblia? As cartas dele são belíssimas. Sim. Porque lá no fim do século IV, os bispos se reuniram e falaram: não, vamos, por critério, vamos só colocar as cartas dos apóstolos, do período apostólico. E fechou aí a questão. Né? Por isso que nós temos um Novo Testamento fechado só com os apóstolos. E tudo que veio depois não entrou na Bíblia, mas não quer dizer que era proibido também, né? São textos bons, textos ruins também, que tinha heresias ali iniciando também, se espalhando. Então a igreja viu por bem fechar essa lista de livros, e aí se criou a Bíblia, lá no fim do século IV. Tá? Ou seja, nós podemos até dizer que a própria Bíblia surge da liturgia. Da necessidade de definir o que é livro sagrado. Né? Perfeito. Já que o senhor tocou nesse assunto, professor, o catecismo também, deixa eu colocar aqui na tela, e obviamente o senhor falou que a liturgia não se restringe à missa, mas a todo o sacramento, mas para a gente ter um norte aqui na nossa live, vamos focar na missa, né, que é o ponto alto da nossa fé. Né? E o catecismo diz o seguinte, número 1067, na liturgia, a igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação, ou seja, a missa. Então eu vou pedir para o senhor explicar, de certa forma até já começou, a organização da missa. Né? E aí a gente já viu, tem a liturgia da palavra, tem a liturgia eucarística, mas enfim, como que isso foi se estruturando até chegar ao que nós temos hoje. Certo. Só comentando esse parágrafo aí também, aí não está falando especificamente da missa, porque não está especificando. Então, você está falando na liturgia, quer dizer, na liturgia como um todo. E é isso que eu disse, que o mistério pascal não é exclusivamente a missa, é todos os sacramentos, porque todos os sacramentos nos fazem participar da graça divina. E o mistério pascal, o que é? Por um lado, é o evento pascal, que é a morte e ressurreição, né? Não é só a ressurreição, é a morte e ressurreição. Por isso que é mistério pascal. Não está falando só ressurreição.
Tá falando dos sacramentos, né? Todos os sacramentos fazem participar desse mistério pascal, porque é aí que se consuma a nossa salvação. Jesus não falou, está consumado. O que estava consumado ali? A obra da salvação. Ali nós fomos salvos. Agora, essa aplicação da salvação não é automática. Não basta eu falar, eu creio, pronto. Não, não é automática. Deus quis que nós cooperássemos com essa salvação, dando o nosso assentimento, né, a nossa fé, e a nossa fé, para não ser vazia da boca para fora, ela tem que consentir com a nossa vida. Então, é por isso que nós temos que participar desse mistério pascal por meio dos sacramentos. O primeiro deles é o batismo, né? O batismo nos introduz na vida divina, perdoa os pecados que porventura tenham, né? Caso seja o batismo de um adulto. Depois, somos introduzidos no mistério pascal da Eucaristia propriamente, né? Com a comunhão, participação na missa. E falando da estrutura da missa, é interessante isso também, que nos primeiros séculos só participava do mistério, eles chamavam justamente de mistério a celebração eucarística, os batizados. Os que não eram batizados não podiam participar. E por isso que chamavam de mistério. Era uma coisa, entre aspas, escondida, né? Então, os pagãos não participavam. Então, quando alguém queria aceitar a fé cristã, se tornar cristão, eles faziam uma preparação chamada catecumenato, até hoje. Eles iam se preparando para o batismo. Então, eles começavam a participar da missa. Porém, eles só participavam da primeira parte, que é a liturgia da palavra. E a estrutura da missa, já por uma influência judaica e dos apóstolos, sempre teve essa estrutura. Primeiro liturgia da palavra, depois liturgia eucarística. Então os catecúmenos só participavam da primeira parte. O diácono, ao final da liturgia da palavra, da homilia, das orações comuns, despediam os catecúmenos, né? Mandavam eles para fora para continuar os mistérios sagrados. E eles entendiam isso como, de fato, uma espera, né? Eles esperavam ansiosamente pelo momento que poderiam participar da Eucaristia, somente após o batismo. Eu acho que eu me perdi na pergunta que você fez. Não, é isso mesmo, é sobre a estrutura da missa. Então nós temos Exatamente. liturgia da palavra e liturgia E a eucarística, gente né? pode aprofundar um pouco nessa estrutura, porém, em termos de história e de sacramento, é a estrutura básica que Jesus deixou, que os apóstolos deixaram. E eu disse um pouco antes que ele deu autoridade aos apóstolos de orientar isso, né? De caso eles queiram acrescentar, mudar alguma coisa, os apóstolos têm essa autoridade. Quem são os apóstolos hoje? São os sucessores, né? Que são os bispos. Agora, um bispo pode mexer na liturgia? Não. Existe o que a gente chamou hoje de colégio dos bispos, né? Eles agem somente por unanimidade, né? Somente em conjunto. E para garantir essa unidade, esse conjunto, o próprio Cristo deixou o primado de Pedro, né? Instituiu Pedro como primeiro dos apóstolos, como sinal da unidade. Confirma os teus irmãos, né? Então, quem confirma o colégio dos bispos é o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, porque Pedro foi para Roma, né? Foi bispo em Roma e foi mártir em Roma, foi sepultado em Roma, está lá até hoje, sepultado, né? Está no céu, claro. Mas a estrutura
foi sendo desenvolvida, né, pelos apóstolos, pelos bispos, e é interessante até que, né, só vai surgir, pelo menos é o que nós temos da arqueologia, só vai surgir uma codificação disso, ou seja, ser colocado os rituais em forma de livro por volta do século VI, se não me engano, tá? Com os primeiros sacramentários. Então, alguns bispos começaram a escrever os seus rituais, né? Escrevia lá o ritual, o seu ritual do batismo, o seu ritual da missa, de todos os sacramentos, e são chamados sacramentários. E conservaram-se muitos desses sacramentários, sobretudo dos bispos de Roma, né? Porque Roma foi crescendo uma estrutura por conta de ser o primado de Pedro, que conservou muitos desses sacramentários. Lembrando de cabeça que temos o sacramentário gelasiano, do Papa Gelásio, que é do século V, né, 400 e tanto, ou 500 e pouco. Sacramentário leonino. Então, essas são as primeiras codificações, e com isso também foi se vendo que a gente tem que entender que naquele tempo também não tinha internet, né, não tinha nem telefone, não tinha avião. Então, as igrejas que foram se espalhando, igrejas aqui no sentido de, como chamamos hoje, diocese, onde tem um bispo, né? Então, um bispo mandava o outro para uma região para fundar lá uma igreja. Essas igrejas que foram sendo fundadas, todas católicas, passavam séculos sem comunicação, muitas vezes, né? E o que é interessante isso na história da liturgia? Porque quando, vez ou outra, iam se comunicar, alguém ia fazer uma viagem, ou o Papa mandava algum emissário, missionário, para visitar essas igrejas, verificava que tinham os mesmos sacramentos, a mesma estrutura de missa, né? Variava algumas poucas coisas. Então, hoje nós temos ainda, na Igreja Católica, 24 ritos diferentes, famílias rituais diferentes. Nosso aqui, o mais comum é o romano, latino ou romano. É a que a maioria das pessoas conhece. Mas temos, por exemplo, aqui na minha diocese, tem a igreja greco-melquita. É católica, mas é de uma família litúrgica diferente, que vem lá da antiga Constantinopla, por conta dessa dificuldade de comunicação, né, dos primeiros séculos, foram se desenvolvendo ritos diferentes, mas a estrutura básica é a mesma. Se você vai numa missa hoje greco-melquita, bizantina, maronita, tem vários ritos católicos, a estrutura é a mesma, né? Vão modificar orações, a própria língua litúrgica oficial, algumas pequenas coisas, mas a estrutura é a mesma. Por volta não, vamos dar um salto histórico aqui. No século XVI, né, 1501 a 1600, teve o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi de 1545 a 65, se não me engano. O Concílio de Trento viu a necessidade de codificar melhor os ritos e com isso, alguns ritos foram suprimidos. Quais ritos? Bem, não vou saber de cabeça porque eram insignificantes. Tiveram um critério assim, os ritos que têm mais de 200 anos e têm uma tradição vão permanecer.
os que não têm, vamos suprimir, eles vão ter que adotar um dos outros ritos mais próximos. E com isso ficou o que hoje temos 24 ritos. E é só no Concílio de Trento, ou seja, no século XVI, é que houve essa maior unificação dos ritos. E então foram 16 séculos de desenvolvimento da liturgia. E aí foram surgindo essas outras partes do ritual. Como é hoje. É o mesmo que é de Trento. Inicia-se a missa com a... Bem, os liturgistas vão divergir aqui, né? Vou falar que inicia com a procissão de entrada. Mas inicia, na verdade, com o sinal da cruz, né? A procissão de entrada é uma coisa óbvia, né? Porque precisa entrar. Tem que entrar. Então, assim, a procissão, como é que vai celebrar se não entrar? Tem que entrar. Então, por mínima que seja, existe uma procissão, nem que seja da sacristia. Então, essa estrutura sempre teve, né? Então, assim, às vezes foi solenizando essa entrada, né? Acrescentou-se ali os cantos, né? E para ter cantos, teve a necessidade de normatizar esses cantos. O que vai cantar? Não, vamos cantar trechos bíblicos. Então, criaram as antífonas, né? Depois de iniciada a missa, havia a necessidade de fazer um exame de consciência, porque só participa aqueles que estão em estado de graça. Fazendo o exame de consciência é o que deu o nosso ato penitencial. O Glória foi surgir, não vou saber de cabeça quando que surgiu o Glória, mas também surgiu de algum rito e depois foi incorporado. Então, essas pequenas variações foram sendo acrescentadas e normatizadas ao longo dos séculos. Tá? A liturgia da palavra básica sempre existiu, pelo menos uma leitura e o evangelho. Isso já me leva à minha próxima questão, professor, desculpe interromper. O senhor já falou que, pelo menos de Trento para cá, a estrutura é mais ou menos a mesma, né? Não mudou muito, definiu-se mais ou menos o que a gente tem hoje, mas existe uma atualização, por exemplo, em cada época, em cada costume, em cada cultura, é possível existir uma atualização, entre aspas, do rito, ou não? Se mantém aquela essência, aquela unidade? Isso, a essência sempre se manteve a mesma. Em Trento, por exemplo, se viu que precisava definir a língua, né? Por quê? Qual é o problema da língua? Quando você traduz alguma coisa, pode ser que se perca algum sentido, né? Porque uma língua não tem as mesmas ideias. Um povo não tem as mesmas ideias que o outro. Então, como que se traduz, um exemplo assim, como que se traduz memória para outra língua? É aquilo que eu falei no começo. O que os judeus entendiam por memória era uma outra coisa. Hoje a gente fala memória, a gente pensa na lembrança, naquilo que está gravado em nossa mente. Vê que o sentido é diferente, mesmo com a tradução. Então, em Trento se viu a necessidade de fixar as línguas litúrgicas também. Então, muitos ritos orientais determinaram o grego como língua litúrgica, outras usam o aramaico, outras usam... enfim, cada rito tem a sua língua oficial. O rito romano tem o rito oficial até hoje, o latim. Tanto que, por exemplo, houve mudanças no missal recentemente, o missal oficial é em latim. Aí,
atualmente se permite fazer as traduções para todas as línguas. Então, eles vão traduzir como? A partir do latim. E aí, a igreja, os bispos e o próprio Papa, claro, nomeando ali peritos, vai aprovar essa tradução como? Comparando com o latim. Tem o mesmo sentido ou não? Tem que ter o mesmo sentido. E assim, essa ideia de tradução só veio com o Concílio Vaticano II. Né? Então, de Trento até o Concílio Vaticano II, que é 1969, que terminou, 1970 saiu o novo missal, de Trento até ali se manteve o latim como língua litúrgica. Só se poderia celebrar em latim. Por quê? Para preservar o sentido do rito. Tá? A sua pergunta foi qual mesmo? Só para saber se eu não fugi muito. Não, foi exatamente isso, a questão das atualizações, né, de como isso, a essência vai se mantendo a mesma naquele núcleo central, mas vão surgindo essas atualizações. Tivemos uma em Trento, depois no Vaticano II, foi exatamente nessa linha mesmo. Agora eu queria puxar, a gente já falou muito de história, né, de desenvolvimento, nas celebrações de hoje, principalmente na missa, né, o celebrante individualmente, ele tem discricionariedade para modificar o rito? Por exemplo, ele pode, a seu critério, rezar orações diferentes ou colocar ali cantos diferentes. Como é que é essa, vamos dizer assim, essa personalização da liturgia hoje, ela é possível ou não é muito adequada? Não, nem hoje, nem nunca isso foi possível, né? É claro que existe algumas coisas que são possíveis, outras não. Então, assim, tudo que já está regulamentado não é para ser mexido. Então, quando eu falava que de Trento até o Vaticano II foi de uma forma, na verdade, tem que fazer um parênteses e dizer, não, houve também modificações ali. Mas quem faz essas modificações? Desde Trento, só pode modificar o rito o Papa, o próprio Papa. Claro que ele faz isso por meio das congregações, né, os dicastérios, e ele aprova. Então, depois de Trento, teve modificações. Às vezes são modificações pequenas, às vezes são correções. Traduziu errado isso daqui, está escrito errado, aí tem que corrigir. Ou faz pequenas modificações. Antes mesmo do Concílio Vaticano II, só para citar alguns exemplos, por volta de 1950, era o Papa Pio XII. Ele modificou a Semana Santa inteira. Então, assim, houve modificações substanciais. Modificou orações, rituais, etc. Enfim, o próprio João XXIII, que foi o Papa que abriu o Concílio Vaticano II, modificou o missal anterior, que era o missal, vamos chamar assim, de Trento. Mas, claro que vários papas fizeram modificações antes. O Papa Pio X, em 1903, me parece, modificou. Então, essas pequenas modificações podem ser feitas pela autoridade competente. Agora, um sacerdote qualquer aí não é autoridade competente. Um bispo não é autoridade competente para mudar a liturgia. Então, essas mudanças não podem ser feitas. O que pode ser feito? O que é discricionariedade do sacerdote celebrante? Aquilo que vai estar indicado no missal, né? Por exemplo, homilia. Homilia, o padre vai falar o que ele quiser, assim, teoricamente, né? Porque a liturgia não estabelece normas sobre a homilia, né? Então, assim, se o padre quer ser criativo, seja na homilia. Agora, outras coisas. Depois do Vaticano II, perdeu-se muito do canto. Porque antes, não, para ser mais sincero, antes já havia se perdido, né? Porque o missal indica as antífonas, o que deve ser cantado. Na prática é muito difícil, porque quem vai cantar não é o padre, não são religiosos que estão ali treinando todo dia. Na prática são as senhorinhas, os corais, e as pessoas têm dificuldade de aprender os cantos que estão ali indicados, e isso foi se perdendo. Isso já antes do Concílio Vaticano II, para deixar bem claro. Então, foi surgindo
o canto religioso, o canto popular. Isso a igreja foi permitindo, né? Então, assim, há certa liberdade de se escolher cantos também, certo? E outras coisas, por exemplo, quando o missal permitir, ele dá opções. Por exemplo, ato penitencial. Existem fórmulas do ato penitencial, né? Não lembro exatamente quantas são, porque dentro de cada uma há algumas pequenas variações possíveis. Agora, essas variações não são da cabeça do celebrante, já estão ali pré-determinadas. Então, No assim, geral, são 3 fórmulas, né, de ato penitencial, se não me falha isso. a memória. O confiteor, o diálogo, aquele diálogo, e a Isso, terceira eu fórmula. falo que não sei exatamente quantas são, porque, por exemplo, essa forma dialogada tem várias fórmulas possíveis dentro dela, né? Tem de compaixão de nós, Senhor, que somos pecadores. Seria a É. segunda. Não, e tem várias. Se você pegar o missal, você vê que tem várias. O atual eu não tenho aqui para consultar, não sei dizer como é que ficou. Mas, então, assim, este é um tipo de liberdade que o sacerdote tem, de escolher essas fórmulas pré-estabelecidas. Agora, assim, missa do dia, tem que seguir o calendário. Agora, o próprio calendário dá certa liberdade, porque existem graus de solenidade, né? Solenidade, festa, memória obrigatória, memória facultativa, e então todo dia tem uma memória facultativa. Se não há outra memória ou festa de grau superior, o padre pode escolher celebrar uma memória facultativa ou uma outra missa facultativa. Tem um termo aqui que me fugiu. Ele pode escolher uma outra missa para celebrar. Um ofício As próprio, leituras, né? isso, tem missa. Me fugiu aqui. Vou lembrar. Mas as leituras, por exemplo, as leituras existem opções no próprio lecionário, em alguns dias. Quando essas missas facultativas, que o padre pode escolher em determinadas condições, existem certas leituras que ele pode escolher também. Você está com a instrução aí lá que há. Deixa, Missas para as diversas circunstâncias, por exemplo. deixa eu tentar localizar aqui. Missas e orações para diversas circunstâncias. Isso, esse é o termo, missas para Uhum. diversas circunstâncias. E aí vai falar as normas. O padre pode escolher essas missas para diversas circunstâncias aí, desde que naquele dia não tenha uma outra coisa que seja obrigatória. Então, assim, há uma série de liberdades, né, que o padre pode escolher fazer. Não dá para Agora, ele não inventar uma pode coisa que alterar. está fora, né? Exatamente, ele não pode inventar uma coisa que não está prevista, né? E a gente sabe, na vida paroquial, assim, às vezes tem certa necessidade de outras coisas, e vão se surgindo costumes. Então, na medida do possível, isso deve ser feito fora, o mais fora possível da missa. Então, é por isso que, às vezes, após a comunhão, faz-se avisos. E isso está previsto até na instrução, no missal, assim, que se houver necessidade de algum aviso, se faça depois da, da oração após a comunhão. Porque também, se o padre despedir, dar a benção de despedir, todo mundo pode ir embora e não ver Não o escuta os aviso, né? avisos. Então, assim, são pequenas coisas que dá para fazer sem ferir o rito, né? Mas agora, inventar outro rito no meio, até, por exemplo, a possibilidade de se inserir algumas coisas dentro da missa, por exemplo, outros sacramentos, né? Vai ter um batizado, pode fazer dentro da missa, então tem um momento, né? O próprio ritual do batizado dá uma série de possibilidades, mas se vai inserir dentro da missa, aí tem que ver direitinho, assim. Então, o padre, principalmente, ele tem que ser entendido mesmo da liturgia. Ele tem os livros na mão, ele tem que estudar. Os leigos que ajudam, e
na medida do possível, eles têm que compreender isso também, né? E não pensar que está ali para fazer coisas. Isso é uma coisa que pode ser muito discutida também, que é a ideia da participação dos leigos, né? Isso seria a minha próxima pergunta. E é engraçado, professor, por exemplo, a questão do canto. Tá lá um canto previsto. A gente recebe aquele folheto, né, para acompanhar a missa, tem lá o canto previsto. Mas a pessoa que vai cantar diz assim, não gosto desse canto, o outro aqui é mais bonito, vou cantar esse. E aí os leigos vão tentando introduzir essas... Até que ponto isso é possível? Da mesma forma que a gente falou do celebrante, como que os leigos devem se comportar, né, para uma correta participação, sem ferir a ritualística, sem ferir a liturgia. Não só os leigos, mas todos, inclusive os padres, bispos, eles têm que entender que eles são servos da liturgia, né? A liturgia é a fonte e ápice da vida cristã, então, assim, é uma coisa preciosíssima, não é brinquedo, né? Então, a gente tem que ter essa humildade de saber que a gente está ali a serviço para a maior glória de Deus. Para isso, também, e para mais amar esse precioso dom, a gente deveria se preparar melhor, né? Então, cada um na sua função, fazer tudo e somente aquilo que lhe compete da melhor forma possível. E aí, a instrução geral, aí, quem trabalha com liturgia deve conhecer, ali fala as funções de cada um, os limites de cada um, né? No canto, por exemplo, o canto é importante. Agora, ele tem que saber escolher os cantos, né, apropriados, né? E aí, quem é de canto e música também, estudar os documentos da igreja sobre canto e música, né, que definem alguns critérios. Então, assim, não dá para a gente esgotar tudo aqui, mas cada um deveria fazer esse primeiro exame de consciência, segundo, buscar conhecer melhor, né? Então, assim, não dá para escolher qualquer canto, porque cada canto faz parte do ritual. Não é um mero preenchimento, não é um mero enfeite, né? Cada canto tem a sua função, né? Cantar ato penitencial, por exemplo. A gente falou anteriormente, tem 3 fórmulas básicas, né? Com pequenas variações de ato penitencial. Não pode fugir daquilo. Então, assim, não dá para pegar um canto, esse canto aqui fala de perdão. Mas não é isso, o ato penitencial não é isso, né? O Glória está explícito na Instrução Geral do Missal Romano, na Instrução Redenção do Sacramento, não pode trocar o texto do Glória. O Glória é um hino cristológico, um hino de louvor, um hino de petição, de adoração. Tem que ter aquela mesmíssima letra. E a melodia? Bem, a melodia é um caso sério, né? Porque os documentos da igreja, o próprio Concílio Vaticano II falou assim, os compositores de melodia têm que se ater aos princípios litúrgicos em geral e buscar inspiração no canto próprio da igreja. Qual que é o canto próprio da igreja? O canto gregoriano. Quem que hoje estuda canto gregoriano? Infelizmente, quase ninguém, né? Então, assim, a gente vê o hino de louvor, então tem que ser uma coisa alegre. De onde que tiraram isso? O hino de louvor tem que ser coisa alegre. Qualquer coisa que fale de glória, de louvor, taca no momento do glória lá. Mas que ideia é essa que louvor é uma histeria, uma coisa que tem que... E bate palma, e levanta as mãos, não enfim. tem essa ideia. Que ideia é essa? Você imagina os anjos no céu louvando. Como é que é? É dançando, batendo palma? Nem mão tem, né? Mas, enfim, e você pega o texto do Glória, ele é um hino de louvor, mas ele fala assim, Senhor, tem piedade de nós, acolher as nossas súplicas. Então, assim, não é a coisa, não é essa alegria toda. Então, o louvor litúrgico, ele é mais introspectivo, Solene, né? É mais solene. Deveria haver, de fato,
O que os músicos deveriam fazer é voltar mais ao canto gregoriano. Ah, falando para cantar canto gregoriano? Não, a igreja permite que você faça algo inspirado no gregoriano, né? Outros cantos. O aleluia, que popularmente se chama aclamação ao evangelho, tem que seguir o texto, porque ele faz parte da liturgia da palavra, né? Então ele está previsto ali, igual o salmo. Eu acho que atualmente ninguém mais troca salmo, né? Mas algumas décadas atrás aí era comum as pessoas trocar o salmo por um canto ou outro qualquer, né? Mas aí, graças a Deus, foram tendo consciência que o salmo faz parte da liturgia da palavra. Agora precisa também fazer esse salto para o aleluia. O aleluia faz parte da liturgia da palavra, é cantado aleluia, exceto na quaresma, e há ali um versículo, né, cantado entre os aleluias, né? Enfim, outros cantos. Atualmente, o ofertório não tem indicação mais de canto, de antífona. Nos missais anteriores tinham, atualmente tirou. Não sei porque tirou, aí cada um escolhe o que quer. Já vi até música protestante no momento do ofertório. Acontece de tudo. Então, assim, esse é um canto que tem que ter mais critério, já que a igreja não indica mais uma antífona, um sentido ali para aquela missa, tem-se mais critério ao escolher. Poderia ser, inclusive, um acompanhamento instrumental nesse momento. Mas instrumental como? Aí é outro problema, né? Que os seus instrumentos tem nas nossas igrejas, né? O instrumento próprio do canto religioso católico, os documentos dizem, o órgão de tubos, né? Atualmente a gente tem o órgão eletrônico que faz muito bem o papel, mas nem isso as nossas capelas e paróquias tá tendo. Eles preferem pegar um menino para tocar violão do que ensinar alguém a tocar um órgão. Tudo, Infelizmente, mas tudo gira em torno de formação mesmo, né? De preparação. tudo é preparação. A música é o caso complicadíssimo, porque depende de formação musical também, de tempo e tudo, né? Então eu até postei há muitos anos já um post lá, Facebook, Instagram, assim, coisas que toda paróquia deveria investir, que não custam muito. Uma é formação teológica, né, para quem quisesse, e outra, a formação musical. Né? E formação musical é o quê? É canto coral e órgão, basicamente. Dá para fazer, né? Dá para fazer, assim, então bota umas aulas de teclado aí para tocar, não ritmo de forró, né, mas tocar o órgão do teclado. É muito mais fácil do que inventar outras coisas, né? Você Depois eu vou tentar. a pergunta era, Não é isso, é o era comportamento dos sobre os leigos, fiéis. né? Isso, comportamento Isso. dos fiéis e a Assembleia, né? Também acompanhar isso. Depois Ah, eu quero sim. fazer uma Aí, live específica sobre música. Eu acho que esse assunto rende mais. Mas não vai dar aqui, a gente já está com mais de 1 hora de live, não vamos, não vamos aprofundar. Mas depois eu faço uma, eu prometo pro pessoal, eu vou fazer uma específica sobre música. Vale a pena. sim. Mas os fiéis, assim, aqueles que não estão exercendo uma função específica na liturgia, eles estão participando. É essa ideia de participação que muitas vezes se perdeu. Né? Que quando o concílio pede que os leigos tenham uma participação plena, ativa e consciente, muitas vezes que os padres e as pastorais entenderam é que as pessoas tinham que fazer coisas na liturgia. E aí começa a engajar todo mundo para fazer alguma coisa. Aí você vai fazer o quê? Ah, eu entro com qualquer coisa na procissão de entrada. Eu vou bater um tambor na música. Eu vou. Aí começa a inventar coisas para as pessoas fazerem. Não é isso. Participação plena, ativa e consciente, você pode fazer no banco da igreja.
Como que você participa plena, ativa e conscientemente da missa do banco da igreja? Olha, rezando ali, fazendo, participando, prestando atenção, respondendo quando é hora de responder. Isso é participação plena, ativa e consciente. E a melhor coisa que tem é você sentar no banco da igreja para participar da missa, né? Que quando você está ali para fazer alguma coisa, para ajudar, às vezes você não participa plenamente, porque Acaba distraindo, né? porque você se distrai, é humano, né? Você acaba se preocupando com a sua execução ali. Eu, por exemplo, canto e toco também. Às vezes você fica preocupado com o canto, e, e acaba se dispersando, né? É natural. Mas, assim, quem está na Assembleia, aproveite essa graça que você tem de não estar fazendo outra coisa. Né? Isso é participação plena, ativa e consciente. Perfeito. Professor, como eu disse, a gente já passou de 1h10 de live, né? Eu queria encaminhar para as considerações finais, reforçando essa ideia da importância de a gente observar as normas litúrgicas. Não achar, por exemplo, que seguir as normas engessar a liturgia. Eu já ouvi a expressão também, você é um fariseu, está mais preocupado com o rito do que com a essência da celebração. Enfim, queria que o senhor finalizasse, né, a título de conclusão, destacando essa importância de a gente observar as normas litúrgicas. E tem um princípio que eu acho que vale a pena a gente abordar, que é o princípio da lex orandi, lex credendi. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de fechar com esse princípio, se eu puder explicar bem para a gente. Sim. Sobre as normas litúrgicas, só quem não entende o valor da liturgia é que é contrário a obedecer às normas litúrgicas. Só quem não entende. Ora, se temos uma coisa belíssima, que é a liturgia, bem estruturada, bem regulamentada, com normas, por que eu escolheria não obedecer a isso? Isso é uma falta de consciência, de conhecimento, falta de amor. Como que eu vou amar uma coisa que eu não conheço? Então, assim, quem é contra obedecer às normas é por falta de amor, por falta de conhecimento. Então, deveria fazer um ato de humildade e buscar conhecer melhor, né? Então, no caso da missa aí, todo mundo deveria ler e estudar a instrução geral do Missal Romano. Você acha aí na internet facilmente. E tá ali tudo explicado, o valor da missa, o sentido de cada rito. E você não deve entender as normas como proibições. Não é isso que são as normas. Elas são orientações. Orientar é o quê? É te colocar no caminho certo. Porque os rituais têm sentido. Então você tem que andar naquele sentido. Tem que ser orientado naquele sentido. Se você faz algo diferente daquilo, você está querendo dar outro sentido. Né? Então, não faz sentido querer desobedecer às normas litúrgicas, né? E aí que vem esse princípio da lex orandi, lex credendi, que é a lei da oração é a lei da fé, e vice-versa. A lei da fé é a lei da oração. Em que sentido? O modo como a gente crê é o modo como a gente celebra. O modo que a gente celebra é o modo que a gente crê. Então, se está celebrando de forma diferente das normas, é porque a gente está crendo diferente, a gente está crendo de forma não católica. E se eu quero modificar alguma coisa na liturgia, às vezes o problema é com a minha fé. Às vezes eu estou crendo de forma diferente. Né? Outro dia alguém me falava de uma senhora que era protestante, depois virou católica, e que por muitos anos participou da missa, assim, mas como todo mundo, às vezes não presta atenção em tudo, né? E ela foi ser catequista depois,
E aí, quando ela foi ser catequista e foi ler melhor, entender algumas coisas da missa, ela entendeu, por exemplo, que Jesus era Deus. Depois de 20 anos sendo católica, ela não acreditava que Jesus era Deus. Porque isso vinha lá do protestantismo dela. Porque os protestantes, alguns, né, eles não têm muito clara essa consciência da divindade de Jesus. E ela, lendo o texto da missa, ali, não lembro exatamente se era no Glória, que fala que só tudo é santo, é Deus, etc. Ela entendeu que Jesus é Deus. Então, assim, nós rezamos aquilo que nós cremos. E essa é a importância da liturgia bem vivida, bem compreendida, bem executada, né? Porque a execução ali não é dos homens. É o próprio Cristo se atualizando ali, né? O sacerdote é instrumento ali, ele age em persona Christi, quer dizer, não é que ele, por uma grande graça, assim, ele vai ser Cristo ali porque ele é muito bom, não. Ele vai servir de instrumento, é diferente. Agir em persona Christi é servir de instrumento de Cristo para ser o canal da graça do sacramento ali, naquele momento, né? Essa é a importância dessa lei da oração e da lei da fé. Perfeito. E é nesse sentido, eu vou até tentar colocar aqui na tela, que a instrução Redemptionis Sacramentum, pessoal, perdoe, minha pronúncia latina é das melhores, mas, enfim, a ideia é essa aqui, ó, no número 59 da instrução, diga-se passagem, aprovada na época do Papa João Paulo II, né? Então não é. Muita gente diz, o Concílio Vaticano II acabou com essas regras, com esse rigorismo, né? Mas está aqui um documento de São João Paulo II, onde ele diz: cesse a prática reprovável de que sacerdotes, diáconos ou mesmo fiéis leigos modifiquem e variem a seu próprio arbítrio, aqui ou ali, os textos da Sagrada Liturgia que eles pronunciam. Então, como o professor acabou de falar, a gente reza aquilo que a gente crê. Se a gente altera, fica alterando, a gente acaba perdendo o sentido da nossa fé, né? Isso. E aí, nesse parágrafo, ele chama atenção exatamente para os textos e aquilo que eu falava até da língua, né? A igreja tem um cuidado com os textos que ela cuida até da língua que é usada, né? A língua oficial, o latim, ela permite a tradução, as traduções têm que ser aprovadas, né? Então, assim, o padre tem que ler exatamente o que está ali, porque a igreja teve um cuidado com aquele texto, né? Ele não pode achar que é mais bonito falar o Deus de amor, em vez de falar Deus Todo-Poderoso. Não, fala Deus Todo-Poderoso, que é o que está escrito ali. Não é porque você acha que é melhor do que a igreja inteira que aprovou esse texto, né? Então, prática reprovável, é o que o texto diz aí. Esse documento é importantíssimo, é uma instrução da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, dada em 2004. Por que foi feita essa instrução? Por conta dos abusos que vinham ocorrendo desde 1970, quando surgiu o Missal Novo, até 2004, ou seja, mais de 30 anos, que a igreja foi vendo, foi só olhando, estou observando. É claro que os papas anteriormente e outras instruções também já haviam mostrado os erros, corrigido e tudo. Mas a igreja foi corrigindo e esse aí é um marco muito importante, que nesse aí sintetiza quase todos os erros que estavam ocorrendo e aí fala claramente, assim, nesses termos, cesse a prática reprovável, que Ela não é uma pode fazer tal instrução, coisa. exatamente o que diz aqui no Então ali texto ele da corrige inscrição, muita né? coisa. A instrução fala exatamente assim: algumas coisas que se devem observar e evitar acerca da Santíssima Eucaristia, né? Isso. No caso específico da missa. Eu vou até deixar na descrição do vídeo o link para o Isso pessoal aí poder acessar. todo mundo tem que ler esse documento. Todo mundo que trabalha com liturgia, padres, equipe de liturgia, todo mundo tem que conhecer esse documento. E ver ali
que você vai achar alguma coisinha ou outra que está acontecendo aí na sua paróquia. Mas o documento é de 2004, foram 21 anos aí, e muita gente ainda não conhece essa instrução. É uma instrução de uma Sagrada Congregação Romana, né, autorizada pelo cardeal e pelo Papa responsável, né, pela liturgia. Então, assim, não tem falar que é rigorismo, que coisa, não. Não, é a norma da igreja para preservar a fé da igreja. Perfeito. Bom, assim a gente conclui a nossa conversa sobre a liturgia. Eu queria novamente agradecer a disponibilidade do professor Márcio, que deu aqui uma verdadeira aula para a gente de liturgia, né? Obviamente limitada pelo tempo aqui, teve que acelerar algumas coisas, mas foi uma verdadeira aula, tenho certeza que enriqueceu bastante. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Nada. Eu queria mostrar aqui esse livro, que é meu, Fique à vontade. se você me permite. Não sei se aparece bem na câmera, eu acho que aparece invertido, mas é a Reforma Litúrgica de Bento XVI, passo a passo para a comunidade. Esse livro eu lancei em 2014, 2013, e também tem um curso do mesmo nome, online, que é justamente o que o título diz. Ele fala um pouquinho de como Bento XVI via a liturgia, que é tudo isso que a gente falou aqui, né? E que uma reforma litúrgica se faz, né, com um bom exemplo, com o conhecimento das normas, com a aplicação correta das normas, e é isso que eu tento trazer nesse livro, e mostro também um passo a passo da missa, o que fazer, o que evitar, né, e o sentido de todos os ritos, né, isso que todo mundo deveria conhecer. Também, quem quiser conhecer outros temas de teologia e doutrina católica, pode visitar aí o site Cursos Católicos, que é o meu site que existe desde 2011. Cursos Católicos, e tem a loja também, loja.cursoscatólicos, onde se encontra esses livros meus. Tá? Eu tenho outros também de outros temas, mas o tema que é liturgia eu recomendo esse, Reforma Litúrgica de Bento XVI. Perfeito. Bom, muito obrigado mais uma vez, professor, e a você que nos assistiu, seja aqui ao vivo ou que vai acompanhar depois a gravação, eu peço só uma gentileza para você deixar o seu like, né, compartilhar essa live, principalmente com o pessoal da sua paróquia, da sua comunidade, para a gente tentar melhorar a nossa liturgia, né? E se inscrever aqui no canal, e também convido você a conhecer o canal do professor Márcio Carvalho. Eu vou deixar aqui todos os links, as nossas redes sociais, tudo aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, muito obrigado ao professor, muito obrigado ao pessoal que nos acompanhou até aqui, e até uma próxima oportunidade. Agradeço. Boa noite. Boa noite.